Um crime chocante e um nome que agora está no centro de uma grande polêmica: Luigi Mangione, de 26 anos. Um homem rico e bonito que poucos conheciam, mas que ganhou as manchetes de forma trágica após tirar a vida do dono de uma das maiores empresas de seguro de saúde dos Estados Unidos. O que levou a esse desfecho? Quais são os detalhes desse caso? E o mais importante, o que isso revela sobre a sociedade em que vivemos? Hoje vamos mergulhar neste crime que gerou muitas perguntas e poucas respostas. Fique até o final para entender todos os detalhes. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para abordar esse caso super polêmico de Luigi Mangione. Esse rapaz hoje é um acusado de crimes federais e estaduais e está juntando uma legião de fãs por todo o mundo. Luigi Mangione é um rapaz de 26 anos que nasceu em uma família influente muito rica do setor imobiliário de Baltimore, Maryland. Ele nasceu em 6 de maio de 1998 em Towson, também em Maryland, e ele é descendente de imigrantes italianos, vindo de uma família extremamente tradicional. Ele cresceu em um ambiente extremamente privilegiado, sendo parte de um clã conhecido como a Realeza de Baltimore. Tudo isso devido à fortuna e também doações milionárias que sua família fazia a instituições de saúde. Os seus avós, o Nick e a Mary Mangione, construíram um império imobiliário, adquirindo e também desenvolvendo clubes de golfe e casas de repouso pelo país. Já o seu pai, o Louis Mangione, expandiu os negócios da família, e o seu primo, Nino, é um político atuante na Câmara dos Deputados Estaduais de Maryland. Então a sua família é extremamente poderosa e influente nos Estados Unidos. E desde cedo, Luigi teve acesso às melhores oportunidades. Ele estudou nas melhores escolas e sempre foi cercado de uma rede poderosa de contatos. Entre as propriedades dos Mangiones estão country clubs, casas de repouso, estações de rádio, campos de golfe, hotéis, resorts e também uma fundação. E desde criança o Luigi já se destacava pela inteligência e ambição, e ele foi um aluno da prestigiada escola Dillman, uma das escolas masculinas mais renomadas de Baltimore, onde praticava esportes e se envolvia em atividades extracurriculares, onde era extremamente popular também e um dos mais ricos do colégio. Em 2016, ele foi orador da turma, se destacando não apenas pelas suas habilidades acadêmicas, mas também pelo seu carisma e pela facilidade que ele tinha de liderar a sua turma. Do Luigi Mangione, em seu discurso de formatura, ele descreveu sua turma como alunos que estavam trazendo novas ideias e desafiando o mundo ao seu redor. Ele agradeceu aos pais presentes por enviarem a ele e também aos seus colegas de turma para aquela escola, que ele descreveu como longe de ser um pequeno investimento financeiro, porque, pessoal, atualmente a mensalidade dessa escola custa $37.690 por ano, apenas ali para o ensino médio. Um amigo dele do colégio, chamado Aaron, disse lembrar do Luigi como um homem particularmente inteligente, talvez o mais inteligente da escola. Mesmo antes da faculdade, ele já havia também criado um aplicativo em que os usuários podiam pilotar um avião de papel por obstáculos, então ele era realmente um menino muito inteligente. 6 meses antes dos fatos, os seus amigos e familiares notaram que ele havia cortado qualquer contato com todo o mundo exterior. Mas antes de sumir, logo após a cirurgia, na verdade, o Luigi chegou a viajar pelas ilhas do Havaí, visitou a família em Maryland, e no início de 2024 ele foi para a Ásia e ele fez paradas na Tailândia e no Japão. E nessa altura seu estado mental aparentemente estava bastante confuso e ele estava sendo influenciado pela ideia de que a tecnologia estava fazendo mal à humanidade, as mesmas ideias ali do Unabomber. Ele escreveu que achava um ambiente densamente urbano no Japão e que era uma incompatibilidade evolutiva para o animal humano, segundo as palavras dele. Mas ele também dizia que amava as montanhas e que um dos seus objetivos na Ásia era fazer um pouco de Buda, ou seja, estar mais parecido com Buda. Uma das pessoas com quem ele falou durante suas viagens foi com um escritor que estava morando na Inglaterra. Os dois chegaram a fazer uma videochamada de cerca de 2 horas no início de maio de 2024, pouco tempo antes dele desaparecer. O escritor disse mais tarde que o Luigi pendia ali para ideias de esquerda, politicamente falando, em algumas questões ele pendia para a esquerda, e
às vezes ele também pendia para ideias de direita em outras ocasiões, e que ele estava bastante interessado em altruísmo nessa época, e que estava bastante preocupado com o vício em celulares que hoje em dia as pessoas têm. Ele também reclamava que a assistência médica dos Estados Unidos era muito cara e disse que invejava o sistema nacionalizado de assistência médica que tem ali no Reino Unido. Pouco tempo depois, os amigos começaram a perder contato com o Luigi Mangione. Foi na época que ele desapareceu. Um deles chegou a mandar uma mensagem de texto para ele em junho, perguntando em qual parte do mundo ele estava, porque ele era um rapaz que viajava bastante, porém não recebeu nenhuma resposta por parte do Luigi. No final do verão, os familiares também começaram a entrar em contato com antigos amigos do Luigi, pedindo ajuda para localizá-lo, porque ninguém mais conseguia falar com ele. Eles falaram que não tinha notícias dele há meses. E aí, em 24 de abril, ele mandou sua última mensagem quando estava no Japão, falando que precisava de um tempo para relaxar. Ele falou isso em uma mensagem de voz que ele mandou para um amigo, e ele parecia estar bastante calmo e reflexivo nessa mensagem. Sua mãe chegou no ponto que até registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia de São Francisco, e isso aconteceu em novembro de 2024. Ela disse que a família não tinha notícias dele desde julho daquele ano, que ele havia desaparecido logo após a sua viagem ao leste e ao sudeste asiático. Ela contatou o Departamento de Polícia de São Francisco porque ela acreditava que seu filho estava morando lá naquela época, e ela achava inclusive que ele ainda trabalhava na TrueCar, porém ele já tinha pedido demissão há muito tempo. E nessa altura, ele já estava desaparecido e com ideias bastante perturbadoras em sua cabeça. Suas últimas ideias antes de desaparecer, e que pode inclusive ter sido fonte de inspiração para o crime que cometeu, era ali a sua admiração pelo manifesto do Ted Kaczynski, do Unabomber. Ele criticava o capitalismo, a tecnologia moderna e também o impacto das empresas de saúde, que ele acusava de colocar lucros acima do bem-estar humano. Como eu falei, antes de perder contato com amigos e familiares, o Luigi, por meio de uma série de postagens, parecia que estava ali sentindo dores, tanto físicas quanto filosóficas. Parecia que ele estava muito confuso em meio a tantas ideias. Ele havia também postado uma resenha de um livro contendo o manifesto do Ted Kaczynski no seu Goodreads, a rede social para leitores, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, "É fácil descartar rapidamente e sem pensar isso como o manifesto de um lunático, para evitar enfrentar alguns dos problemas desconfortáveis que ele identifica, mas é simplesmente impossível ignorar como muitas de suas previsões sobre a sociedade moderna se tornaram realidade", fecha aspas. E uma das citações favoritas dele, listadas ali no Goodreads, era o seguinte: "Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente". E na sua página ali, ele também inclui livros de autoajuda sobre saúde e corpo humano. Ele era também um rapaz bem preocupado com o seu próprio corpo, tanto que ele malhava bastante, e dá para ver isso nas fotos. Uma conta em uma rede social que parecia pertencer ao Luigi Mangione também apresentava uma imagem de um raio-x de uma coluna vertebral reforçada com implantes cirúrgicos, e esse raio-x mostrava uma fusão espinhal, que é o procedimento que usa parafusos e hastes para fundir dois níveis da coluna, para corrigir desalinhamentos que pode causar dores bastante sérias. Então, nessa época que ele estava desaparecido, ele chegou a fazer essas postagens dos seus exames. Era muito claro que a visão de mundo do Luigi Mangione havia mudado nos últimos anos. Ele passou de um jovem bem-humorado e alegre para um homem que relatava estar com dores insuportáveis, tanto físicas quanto dores filosóficas e mentais. Ele também frequentemente expressava preocupação sobre a crescente dependência do mundo em celulares e também em mídias sociais. Mal ele poderia imaginar que viraria um ícone das redes sociais posteriormente. Durante sua viagem ao Japão, ele falou que faltava interação humana natural, que era tudo muito robótico, muito tecnológico, e que tudo isso era responsável pela queda nas taxas de natalidade e pela escassez de conexão humana. Cada vez mais ele expressava frustração pela sociedade como um todo, em como o mundo está atualmente muito tecnológico, e demonstrava também interesse por aqueles que diziam que a violência poderia ser o próximo passo necessário. E foi nesse contexto que, 6 meses depois do seu desaparecimento, ele acabou sendo identificado como o principal suspeito do crime contra a vida de Brian Thompson, CEO da United Healthcare.
a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. E esse não foi qualquer crime. O Brian foi executado às 6h45 da manhã, antes de amanhecer, a sangue frio, bem no meio da calçada em Manhattan, por um atirador mascarado com uma pistola silenciosa. As câmeras de segurança flagraram tudo, inclusive o momento em que o atirador fugiu do local. Se você ainda não está por dentro sobre esse crime, eu vou te explicar com mais detalhes. Esse